Shalom, meus amados, boa tarde, Pastor Leandro, e queremos hoje falar um pouquinho sobre o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Uma questão sobre o corpo, né? O corpo e seus membros, seus dons, seus talentos, suas habilidades. Queremos poder conversar um pouquinho e falar um pouquinho sobre essas questões. Em primeiro lugar, quero pedir a você que está nos assistindo, dê um like, acesse o nosso canal, acesse as nossas redes sociais do Ministério Reformadores para o Reino, e você estará também nos auxiliando para que essa mensagem chegue um pouco mais longe e toque alguém que também está necessitando de entendimento, de clareza e de uma palavra que vai te ajudar a poder caminhar com mais leveza, com mais entendimento, com mais clareza e também com mais constância no reino de Deus, que é uma das coisas que a gente tem percebido dentro da igreja do Senhor, que muitos cristãos eles têm deficiências com a constância, com a perseverança e também com o dia mau. Muitos cristãos têm dificuldade com o dia da adversidade, com o dia mau, né? O próprio sábio Salomão fala em Eclesiastes capítulo 12 que nós devemos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, antes que cheguem os maus dias, antes que chegue o dia mau, o dia da adversidade, o dia do problema, o dia da situação ruim, o dia que as coisas não fluem, o dia que a gente faz tantos planos e as coisas não saem como a gente planeja. E nesse dia nós devemos perseverar, nós devemos ter constância, nós devemos continuar fazendo aquilo que nós estamos fazendo, sem ter vontade, sem ter força, sem ter ânimo. Muitas vezes é continuar que vai nos dar a base e a firmeza que nós precisamos para os próximos dias, ok? Então, nós queremos começar falando sobre 1 Coríntios capítulo 12, onde o apóstolo Paulo fala sobre a diversidade da unidade dos dons, ministérios e prodígios, né? Ele fala no versículo 4, capítulo 12, no versículo 4, ele diz assim: mas há distribuição de dons, mas o Espírito é um, e há distribuição de ministério, mas o Senhor é um, e há distribuição de prodígios, mas o mesmo Deus é quem faz todas as coisas em cada um de nós. Mas cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito. A alguém é dada a palavra de sabedoria pelo Espírito, e a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo Espírito, a outro dons de curar pelo mesmo Espírito, né? Isso aqui é importante a gente ressaltar, porque no versículo 7 ele está dizendo assim: mas cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito. A alguém é dada a palavra de sabedoria pelo Espírito, a outra a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. Há uma ligação entre essas duas coisas, o Espírito, né? A palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Existe uma ligação muito parecida, ou seja, as duas coisas é dado pelo mesmo Espírito, né? No 9 ele fala assim: a outro a fé pelo Espírito, a outro dons de curar pelo mesmo Espírito. Ou seja, o dom da fé, a mesma fé que eu recebo no meu espírito, pelo Espírito, é a mesma fé que faz eu operar milagres, curas e sinais, pela mesma fé. Ou seja, tudo que eu recebo no Espírito, a mesma fé que eu uso para curar um enfermo, é a mesma fé que eu uso para finanças, é a mesma fé. Ou seja, a mesma fé que opera os milagres, faz o paralítico andar, é a mesma fé que abre o céu para um milagre financeiro. É a mesma fé, meu amado. Aqui Paulo está falando sobre a diversidade, né? Existe uma diversidade de dons e existe também uma unidade nos dons. Ou seja, nós temos diversos dons, mas a unidade que faz esses dons operar ou funcionar é o mesmo. É o Espírito que faz tudo funcionar de uma forma ordenada, né? De uma forma dentro de uma organização do corpo. É aquilo que eu estava falando. Às vezes a gente acha que a fé para operar milagres
é uma fé diferente para os milagres financeiros ou para os milagres de sinais e prodígios. É a mesma fé. Por isso que a gente precisa gerar em nós a fé no Espírito, que é uma fé que constrói, que é uma fé que nos sustenta, que é uma fé que nos leva a viver uma vida fora do natural e nos leva a entrar no sobrenatural, no mundo do Senhor, no mundo de Deus, né? Que é aquilo que a gente não consegue captar pela mão, a gente não consegue muitas vezes ver, mas a gente está crendo, e esse crer é uma fé sobrenatural, certo? Então, no versículo 12, ele está falando sobre essa diversidade que existe nos dons e também na unidade que faz tudo funcionar, certo? No versículo 12, né, ele vai falar sobre os membros do corpo de Cristo, ou seja, nós somos membros do corpo de Cristo, porque assim como o corpo é um e tem em si muitos membros, e todos os membros do corpo, sendo muitos, são um corpo, assim é também o Cristo, porque todos nós certamente somos batizados no Espírito para ser um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, escravos ou livres, a todos nós foi dado a beber do mesmo Espírito. Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando que por mais que nós temos, e aqui eu quero esclarecer algo, né, muito importante, que corpo de Cristo não está falando de uma denominação de igreja, certo? Ele está falando no geral, no coletivo, ele não está falando no individual, não. Ele não está falando de reformadores, de assembleianos, de batistas, de pentecostais, não está falando disso, ele está falando do corpo, ele está falando da igreja de Cristo, ele está falando no coletivo, na igreja no Brasil, na igreja na Ásia, na igreja na África do Sul, ele está falando da igreja do Senhor. Ele está falando que todos nós, né, assim como o corpo humano tem vários membros, assim também é o corpo de Cristo. Ou seja, e membros, irmãos, ele está falando de cada um ter a sua parte, a sua parcela de contribuição para o corpo funcionar, certo? Existem muitos órgãos no corpo humano, existe o intestino, o fígado, o pâncreas, existe córneas, existe a boca, existe os ouvidos, existe os dedos, existe o minguinho. Então cada membro é muito importante, e assim também é no corpo de Cristo. E ele ainda ressalta muito bem no versículo 13, que ele diz: porque todos nós certamente somos batizados no Espírito para ser um corpo. E isso aqui eu quero te falar uma coisa importante. Paulo está dizendo que todos nós certamente somos batizados no Espírito. Ele não está falando do batismo nas águas para a remissão de pecados. Ele está falando de um batismo de revelação. O Espírito Santo vem para nos trazer a revelação do Pai. Ele nos revela o Pai e nos insere no reino. Ele veio nos revelar o Pai e nos inserir no reino do nosso Pai. Então, quando nós recebemos a revelação, certo? Quando nós somos batizados no Espírito, nós recebemos a revelação que somos parte de um corpo, fazemos parte de algo muito maior do que uma denominação, muito maior do que uma placa de uma igreja, muito maior do que isso. Nós fazemos parte da missão do corpo de Cristo na terra. Qual que é a missão do corpo de Cristo na terra? Revelar o Pai, revelar o Cristo, né? Nós devemos entender que o corpo, ele é guiado pela cabeça. O cabeça é Cristo. A palavra diz que o cabeça do corpo é Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, qual o cabeça é Cristo. Então nós devemos entender que se nós somos corpo de Cristo, nós devemos ser guiados pelo Cristo, nós devemos ser guiados pelo seu Espírito, nós devemos ser guiados pela sua palavra, não pelo que a gente acha, não por dogmas, não por filosofia, não por doutrinas vãs, não por costumes, né? Mas nós devemos ser guiados pela palavra do Senhor revelada através do Espírito Santo, que é outra coisa importante. Não estudar as Escrituras com a sua mente humana, a mente de um grego filósofo, né? De um pensador, mas estudar as Escrituras
com a mente do Espírito, a mente do Cristo, a mente baseado numa revelação através do Espírito Santo. E isso é poderoso, certo? E ele termina falando, né? Mais para frente ele vai falando em todo o capítulo 13, que é muito extenso, mas você pode ler em casa. Ele vai falando de cada parte, de cada membro, de cada função, e ele vai procurando nos levar a nos encaixar, certo? E no capítulo 13, ele fecha com uma chave de ouro que ele diz, né? O verdadeiro amor de Deus em seus filhos é o amor de Deus, né? Derramado sobre o corpo, né? Através do Espírito Santo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz assim, ó, que o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é através do batismo no Espírito que nós recebemos o amor de Deus, nós recebemos a revelação de Jesus, certo? Se eu falasse todos os idiomas humanos e angélicos, mas não tivesse amor, seria bronze que soa ou símbolo que retina. E ele vai falando, se tivesse profecia, e compreendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e tivesse toda a fé, de tal como transladasse uma montanha, mas não tivesse amor em mim, nada seria. Olha o que Paulo está falando, né? Que mesmo que eu tenha diversos dons, mesmo que eu tenha o batismo no Espírito Santo, que me traga revelação, que me leve a viver coisas poderosas, me leva a entender que se eu não for batizado pelo amor, se eu não receber um batismo de amor, nada disso seria. Então, eu peço que nessa tarde eu quero liberar para você essa palavra que é poderosa, que você possa receber não só diversidade de dons, não só ministério, não só trabalho, não só um batismo de revelação e de entendimento, mas que você receba o amor de Cristo derramado no seu coração através do amado Espírito Santo, certo? Que Deus te abençoe, meu querido. Fica com a gente, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de entrar no canal, acompanhe a gente aí pelas redes sociais. Estamos trabalhando em cima de uma edificação, de fundamento, de clareza para os próximos dias. A igreja precisa crescer na maturidade e no entendimento das Escrituras para que seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo, um abraço.